and welcome to our series of Cold Tip to Full Ahead Sir. Tá, chega, vamos continuar aí. Aula 2.2, né? Fazer as últimas partes do que estava faltando dos sistemas não utilizadores de vapor. Só ela é rapidinha. Vamos ver, vou mexer só em 5 sisteminhas aqui. Vou dar uma explicada como eles funcionam e a gente vai pra depois ligar a caldeira. Vamos começar aí depois dessa introdução super maneira. Vamos começar pela frigorífica, vai. O que tá faltando é frigorífica. Porra, o área de serviço era nessa aula, eu fui na aula passada. Bom, foda-se. Tá faltando a frigorífica, o área de serviço já foi. Hidrofor, tubo telescópico e máquina do Leme, beleza. O que está acontecendo aqui na frigorífica? Isso daqui é um sistema de refrigeração, não, um ciclo de refrigeração que está acontecendo aqui. Quais são os 4 componentes aqui do ciclo de refrigeração? Acho que eu falei até na outra aula, né? Evaporador, compressor, condensador e mecanismo de expansão. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Vamos seguir o caminho que o gás refrigerante está fazendo aqui. Esse rosinha, né? Esse rosinha claro, esse rosinha escuro é o gás refrigerante. O claro é quando ele está numa temperatura mais elevada e o mais escuro é quando ele está numa temperatura mais baixa. Basicamente, partindo aqui assim que ele sai do evaporador, né? Que é onde ele troca calor com o ambiente que a gente quer refrigerar. O gás refrigerante está aqui na tubulação, entra no compressor. O compressor aumenta a pressão desse gás refrigerante. Quando ele aumenta a pressão desse gás refrigerante, consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter também um aumento na temperatura desse cara. Então, vamos lá nesse gás refrigerante. Ele passa aqui por um separador de óleo, porque está rolando aqui também no compressor a lubrificação dele, né? Desse compressor. E aí dentro aqui dele vai acabar tendo uma mistura do gás refrigerante com o óleo lubrificante. Aí passa por um separador para a gente mandar o óleo lubrificante de volta pro tanque e o gás refrigerante para seguir o fluxo do nosso ciclo. Então, beleza. Passou aqui o gás refrigerante em alta temperatura e alta pressão. Ele vai vir aqui pro condensador. Qual que é o papel de condensador? Ele é basicamente um trocador de calor. Se reparar, esse gás refrigerante aqui vai estar trocando calor com quem? Com a água do mar. Lembra o verdinho? Água do mar. A água do mar nesse sistema aqui vai estar fazendo o papel de trocador de calor, tanto da condensador quanto de refrigeração do óleo lubrificante para o compressor. Então, beleza. O gás refrigerante entra aqui em alta temperatura, troca calor com a água do mar, ele desce e agora ele vai estar numa pressão alta e numa temperatura mais baixa. Por quê? Porque ele trocou calor com a água do mar. Mas, como ele só trocou calor, não teve nenhuma expansão, a pressão se manteve. Seguindo o rumo aqui do nosso gás refrigerante, ele vai vir para esse tanque que vai receber aqui, vai acumular nosso gás refrigerante em baixa temperatura e alta pressão, vai descer, vai ser filtrado e vai passar para as duas frigoríficas, né? Essa outra aqui, essa primeira aqui, grandona principal, é que nem tá aqui para carne e peixe, né? Essa outra é para o resto, que foda-se, né? O resto do resto. Vai vir, vai entrar na frigorífica e vai passar por um mecanismo de expansão que nesse caso aqui é uma válvula, né?
essa válvula vai descomprimir esse ar. Agora a gente vai estar reduzindo, né? Vai estar baixando a pressão desse gás refrigerante. Eu acho que eu estava falando ar, né? É gás refrigerante. Reduziu a pressão desse gás refrigerante, a temperatura dele vai baixar. Mas espera aí, quando eu aumentei a pressão lá no compressor, a temperatura dele também subiu. Só que além disso, ele continuou com a pressão alta, só que a temperatura dele baixou. Quando ele chegou aqui na válvula de expansão, a pressão dele baixou, mas a temperatura dele já estava baixa. Então o que vai acontecer? Essa temperatura dele vai despencar. Ele vai chegar aqui na evaporadora bem mais gelado do que ele estaria normalmente por conta disso. E é aí o estado perfeito para a gente poder refrigerar a nossa frigorífica, que é exatamente aqui na evaporadora, onde o gás vai estar bem gelado, né? No caso, com baixíssima temperatura, e aqui ele vai estar trocando calor com a frigorífica para baixar a temperatura dela. E essa é a função desses ventiladorzinhos aqui, inclusive, para aumentar a vazão máxima de ar que vai estar trocando calor da frigorífica, trocando calor com o evaporador do nosso ciclo. E aí o gás refrigerante vai trocar calor com a frigorífica, vai sair mais quente, né? Porque ele vai pegar o calor que está lá na frigorífica e vai voltar para o compressor e seguir esse ciclo todo de novo. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento dessa frigorífica, da matéria aí de refrigeração. Vocês vão passar um semestre inteiro vendo isso daqui, que é o que interessa, né? E fazendo conta, né? Enfim, como que a gente vai alinhar esse sistema? Primeiro, vamos ligar a bomba de circulação de óleo lubrificante para ele passar no trocador de calor com a água e poder ir lá lubrificar o compressor, que é inclusive quem vai fazer o trabalho desse ciclo funcionar, é o compressor. É o único maquinário, né, digamos assim, que está em funcionamento. O resto é tudo, ó, condensador e evaporador são trocadores de calor e a válvula de expansão é só uma válvula, né? Enfim, esse óleo lubrificante está vindo aqui, mas não está tendo vazão de água, tá vendo esse Z aqui? Esse G aqui tá zerado. É aí que a gente vai ligar uma das bombas aqui, que vai puxar a água do mar para a gente poder mandar para trocar calor com esse óleo lubrificante. Beleza. Além disso, a gente vai precisar abrir, muito importante, né? Abrir a válvula que vai permitir a passagem do nosso gás refrigerante depois de passar da condensadora para o nosso tanque, e também a válvula que vai passar do tanque para o filtro e depois para as duas frigoríficas. Por que que eu não abro essas duas válvulas aqui agora? Que elas vão se abrir por conta própria quando eu ligar o compressor. Se eu tentar abrir ela aqui, ela vai fechar sozinha. Vou aproveitar ligar os ventiladores já, né? E agora tá tudo pronto para eu poder ligar o meu compressor. Se reparar, ele estava reclamando aqui antes, não sei se vocês prestaram atenção, que a pressão de óleo lubrificante estava baixa. Por quê? Porque a bomba não estava ligada. Liguei, regulou. Tudo certo aqui. Posso começar a comprimir o gás. E aqui, basicamente, está pronto. Está alinhada a nossa frigorífica. E o sistema de refrigeração vai seguindo. Agora é só eu pegar aqui, colocar esse controle de temperatura pro automático e ele vai ir botando esse ciclo para ficar funcionando até a frigorífica chegar nessa temperatura aí, que ele setou de -18
o que vai demorar muito tempo. Se reparar nesse temperatura que está na frigorífica aqui, 26 graus, e a temperatura de funcionamento dela é entre menos 20 e menos 15, eu acho. Por isso que o set point ele está menos 18. E isso demora muito para acontecer. Eu já rodei uma simulação e fiquei esperando até esse alarme sair, até chegar no menos 15 aqui. E demorou 10 horas, simulando com tudo no rápido, né? Então imagina na vida real quanto demoraria. Isso não é uma situação que acontece com muita frequência, porque é bem difícil o navio ficar todo apagado, né? A situação que a gente tá atualmente nessa simulação. Então, geralmente, a frigorífica não vai chegar nesse ponto. Mas, enfim, alinhado o sistema da frigorífica. Agora seria o sistema de ar-serviço, mas eu já alinhei na outra aula, porque eu esqueci que era nessa agora que é para fazer. Vamos agora o que? Para o sistema de hidrofor, eu acho que é isso daí, sistema de hidrofor. Vamos ver o que está apitando aqui. Nível de condensador. Deixa eu ver. Opa, esqueci de abrir uma válvula aqui. Tum, tum, tum. Tranquilo. Bom, vamos voltar aqui para o hidrofor. O que é o sistema de hidrofor? Né? Hidroágua, for, pressão. Basicamente é exatamente o que o nome diz. É água com pressão. A gente vai ter um tanque, que nele vai estar água e vai estar um monte de ar. Esse ar que vai estar entrando no tanque vai aumentar a pressão da água que está lá dentro. E com isso vai fazer essa água sair com pressão. Vamos alinhar esse sistema aqui, né? Abrir a válvula que vai receber a água e automatizar as bombas para isso, esse nível ir subindo enquanto eu explico. Por que eu quero ter um sistema de água com pressão alta, né? Água com pressão, né? Não sei se 2 bar seria considerado uma pressão muito alta. Para eu não precisar de uma bomba o tempo inteiro mandando essa água para os lugares. Quando eu tenho um tanque que está pressurizado, só de abrir a válvula eu já vou ter o fluxo de água naturalmente, vai tendo vazão sem eu precisar estar com uma bomba rodando lá. Então eu pego, encho um tanque de água, jogo o ar comprimido lá dentro e não preciso me preocupar em ficar ligando bomba para mandar essa água para os lugares que eu quero. Você pode ver que um dos destinos dessa água pressurizada é aqui para o nosso consumo próprio, né? Tem um potabilizador e ela vai para o nosso tanque de água potável para a gente poder beber. Muito maneiro. Lembra que eu falei aqui? Precisa de água e de pressão nesse tanque. Opa. Vamos ver. Ah, isso aqui foda-se. A gente não vê isso agora. Por que que eu ainda não abri essa válvula aqui que puxaria ar comprimido do tanque de serviço para aumentar a pressão desse tanque? Eu não fiz isso ainda porque, se vocês repararem, enquanto está entrando água no tanque, a pressão já está aumentando também. Ou seja, se eu abrisse essa válvula, essa pressão ia aumentar muito e talvez poderia até passar o, o ideal. Então, qual que é o certo a se fazer? Primeiro a gente espera o tanque chegar no nível de água adequado e depois a gente avalia se precisa ou não mandar ar comprimido para o tanque para poder atingir essa pressão correta. Por que que essa pressão está subindo quando a gente bombeia água lá dentro? Porque lembra que eu falei? Tem água e tem ar ali dentro. Esse tanque é vedado do meio externo. Então, quando eu boto água dentro dele, o ar que estava lá dentro não sai.
por isso que aumenta a pressão. Você está tendo mais coisa dentro do tanque para o mesmo espaço. Daqui a pouco, acho que quando chegar em 2 de nível aqui, 2 metros, vai parar de bombear. Aí, se vocês repararem, a pressão já atingiu o nível adequado, sem eu ter aberto nenhuma válvula para receber ar comprimido. Se eu já falei aqui, né, que se eu quiser botar mais ar comprimido no tanque, eu abriria essa válvula aqui. Mas e se eu quisesse tirar ar comprimido? Por exemplo, abrir aqui e está entrando ar comprimido aí no tanque. Vocês veem, a pressão está subindo, está subindo. Mas e se subiu demais essa pressão? Como é que eu faria? Meu simulador travou aí, por isso que está congelado o número. Como é que eu faria para tirar pressão desse tanque? É pela vente. Essa válvulazinha aqui, quando eu abro, ela vai estar mandando embora um pouco do ar que está aí dentro do tanque. Saindo o ar, a gente vai ter menos coisa ocupando o mesmo espaço, logo a pressão vai estar sendo reduzida. Se essa pressão aqui dentro tiver alta demais, a ponto de que, sei lá, poderia estar correndo o risco de explodir o tanque, essa válvula aqui de segurança vai se ativar sozinha. Eu vou deixar essa aí, a pressão subiu demais, válvula de segurança ativou sozinha. Posso fechar aqui e eu vou abrir a vente para baixar essa pressão para mostrar para vocês. Show? Beleza. Agora vamos alinhar o sistema do hidrofor. Agora que o tanque já está safo, vamos abrir a válvula que vai mandar para os consumidores e vamos abrir as válvulas dos consumidores. Se vocês repararem, tem 2 tanques aqui de hidrofor. Tem um tanque na baixa temperatura, né, um tanque normal, e outro tanque específico para alta temperatura que vai lá para os purificadores. Olha que maneiro. Esse tanque de alta temperatura, ele principalmente é aquecido por vapor. Aqui, lembra que eu mostrei na outra aula? Esse daqui é a caldeira, o que sai dela é vapor. Esse azul clarinho aqui é vapor. Como a caldeira não está ligada ainda, a gente tem aqui um aquecedor elétrico para poder aquecer esse tanque de água em alta temperatura. Quando a gente ligar a caldeira, a gente vai vir aqui e abrir essa válvula que vai permitir a vazão de vapor para aquecer esse tanque. Pronto, resolvemos o sistema de hidrofor. Agora vamos para a máquina do leme. Cadê a máquina do leme? Aqui. Steering gear, essa é a máquina do leme. Eu não sei se eu expliquei o princípio de funcionamento desse sistema, então eu vou explicar de novo. Basicamente, tudo isso daqui é um sistema que vai enviar óleo para os macacos hidráulicos que controlam a máquina do leme. Tá vendo esses caras aqui? Esses caras aqui são os macacos hidráulicos, né? Que é um cilindro que vai estar tendo uma pressurização para poder empurrar o leme. Todos eles vão se mover coordenadamente, os 4, para mover o leme para a bomboada ou para a boreste ao mesmo tempo. E é por essa tubulação toda aqui que esse óleo passa. Vamos começar a alinhar, abrir o tanque e as válvulas que vão mandar o óleo lubrificante para a tubulação. Aqui embaixo são as bombas que controlam a máquina do leme. Opa, esse tanque já está... então, meu simulador travou de novo. Provavelmente quando descongelar, o meu nível aqui vai estar muito alto. Que eu esqueci de fechar essa válvula, mas não tem problema.
temos os drenos aqui para isso. Enquanto ele não volta, eu vou continuar explicando como é que funciona aqui. Essas bombas, o que vai acontecer? Ela vai mandar óleo para cá, e esse óleo vai vir aqui e vai empurrar o macaco hidráulico. Vai estar pressurizando o macaco hidráulico. Nessa pressão que o macaco hidráulico vai receber, vai transmitir para o leme. Ele vai empurrar o leme e aí o leme vai girar, né? Vai se rotacionar aqui. Pronto, destravou. E esse movimento que vai acontecer vai estar rolando nos dois bordos aqui da máquina do leme ao mesmo tempo. Quem que são essas válvulazinhas aqui de segurança? São válvulas de retorno para impedir que o leme acabe se mexendo sem que a gente queira, né? Para impedir que tenha alguma vazão desnecessária, a gente vai ter um caminho de retorno aqui do óleo. Inclusive, é a mesma função dessa outra válvula aqui. Essa aqui é o bypass da tubulação da máquina do leme, que é para impedir que o leme se mexa. Qualquer óleo que seja bombeado por essa tubulação vai ser mandado para o bypass e vai ser retornado para o tanque. Por que que a gente tem isso? Porque a gente tem momentos, por exemplo, quando o navio está fundeado, né, que a gente não vai ter movimento do leme, né, porque o nosso navio está parado, está atracado. A gente quer que o leme se mantenha estável. E aí a gente abre o bypass, né, abre a válvula de bypass para garantir que não vai ter nenhuma movimentação ali do nosso leme. Como a gente está aqui nos preparativos para sair com o navio, em alguns instantes a gente vai estar mexendo, né, no leme. Então, agora já é a hora que vamos fechar as válvulas bypass aqui e vamos também ligar as bombas da máquina do leme, as bombas de óleo da máquina do leme. Última coisa que faltaria aqui é esse carinha aqui. Qual é a função desse cara? Se você reparar, esse maluco aqui está dividindo esse sistema em dois bordos independentes, né? Se você ver aqui, ó, tem dois, pode ser cruzado ou, sei lá, paralelo, separado, sei lá qual que é o nome disso. O que está acontecendo nessa instância aqui? Isso aqui significa que cada bomba vai estar sendo responsável por cada né, cada dupla de macacos hidráulicos. Por quê? Porque quando as duas estiverem funcionando ao mesmo tempo, né, que vai ser quando a gente ligar aqui agora, quando as duas estiverem funcionando ao mesmo tempo, não precisamos, né, não tem a necessidade de que os quatro macacos hidráulicos estejam sendo controlados por uma só, né? Cada uma pode individualmente ser responsável por um par de macacos hidráulicos. Quando a gente cruza essa tubulação, o que a gente está fazendo com o sistema? A gente está botando as duas bombas, ou, né, se uma só estiver ligado, essa única bomba que está ligada, para estar em controle dos quatro macacos hidráulicos ao mesmo tempo, que é o ideal para a gente deixar aqui, né? Que como a gente vai estar com as duas bombas ligadas, ainda que a gente esteja com as duas bombas ligadas, a gente vai estar tendo menos trabalho individual, né, das bombas, porque as duas vão estar se ajudando a movimentar os macacos hidráulicos. Enfim, pronto, alinhado o sistema aqui da máquina do leme. Vamos agora fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez com as bombas de água doce e água salgada. Vamos trocar aqui para remoto o controle das bombas. Vamos lá no painel de automação e vamos automatizar o controle das bombas da máquina do leme. Agora, última coisa que falta dos sistemas não utilizadores de vapor é o tubo
telescópico. Então vamos aqui, Stern Tube System. Eu acho que eu cheguei a dar uma explicação por alto, né? Que esse cara aqui é o propulsor, esse aqui é o eixo, enfim. O que está acontecendo aqui? Como eu falei, aqui temos o propulsor e temos um eixo que vai lá até o eixo de manivelas do motor principal, que vai estar girando esse propulsor. Só que aqui acontece um problema, né? Porque esse eixo está na parte interna do navio, não tem contato com água, né? Mas o propulsor, ele fica na parte de fora, né? Olha aqui o costado do nosso navio aqui. Esse piruzinho aqui é o costado. Esse propulsor está na parte externa do navio, né? Ele está em contato com a água do mar. Então, como é que a gente vai fazer para vedar, né? Para impedir que essa água do mar entre tanto em contato com o nosso eixo quanto em contato com o interior do navio? Quem faz esse papel é o tubo telescópico. Aqui dentro dele, né, você vê aí que ele é um tubo que vai envolver o eixo do propulsor por completo. Aqui está simbolizando a água do mar. E aqui nesse amarelinho bem mais claro é um agente de vedação. Aqui, que está vindo desse tanquezinho aqui. É um agente de vedação que está bloqueando o contato da água do mar com o óleo lubrificante que está aqui no interior desse tubo, que também é necessário, né? Fazer a lubrificação desse eixo. E depois dessa camada de óleo lubrificante, temos o final aqui do nosso tubo telescópico que vai fechar, né, esse sisteminha, e depois disso vai só ter o prolongamento do eixo até o eixo de manivelas lá no motor principal. Vocês repararem, tem esses carinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 3S, 4, 5. O que são isso? Isso são anéis de vedação. Se você reparar aqui, então temos alguns jogos de anéis de vedação. Temos, primeiro, um anel de vedação que está impedindo o contato da água salgada que está no exterior do navio com a água salgada que está dentro do tubo telescópico. Depois, outro anel de vedação que está bloqueando o contato da água salgada com o nosso agente de vedação. Um outro anel de vedação que está bloqueando o contato do agente de vedação com o óleo lubrificante que está no interior do tubo. E a gente vai ter mais um anel de vedação que está bloqueando o contato do óleo lubrificante que está mais para o interior, né, pelo prolongamento aqui do eixo, até o óleo lubrificante que está mais próximo do agente de vedação. E ainda temos mais dois aqui para tapar o tubo telescópico, né, para impedir que tenha vazamento de óleo lubrificante para o interior do navio, que também não é nem um pouco interessante. Explicado isso, vamos começar a alinhar aqui esse sistema para poder finalizar essa aula. Temos aqui o tanque de óleo lubrificante. Vamos ligar a bomba para encher esse tanque. Vamos vir aqui, automatizar a bomba de óleo lubrificante para mandar o óleo lubrificante para os nossos tanques de gravidade. Por que que temos aqui dois tanques diferentes para mandar óleo lubrificante para o tubo telescópico? Porque esse cara vai funcionar numa linha de pressão específica. E a depender do calado que o nosso navio está, ou do tipo de águas que a gente está navegando, a gente vai ter uma variação na pressão que o eixo está sofrendo do exterior. Para balancear
essa pressão que o eixo está sofrendo, a gente vai ter os tanques de gravidade. Se você reparar, quando eu trocar essa válvula aqui de 3 vias para começar a receber do tanque de alta gravidade, a pressão aumenta. Quando eu, tá vendo, ó, foi para 21 bar. Quando eu troco de volta para o de baixa gravidade, a pressão desce para 3 bar. É basicamente isso. A depender do tanque que eu estou usando, a pressão vai ser diferente. Enfim, vou terminar de encher aqui esses tanques e eu vou explicar também. Isso aqui é um trocador de calor, né? Você já sabe. E vou explicar também uma peculiaridade que tem aqui, que, né, eu não sei se é de propósito ou não, né? Você talvez possa ter reparado que eu liguei só uma das bombas, né, para o automático. Por que que eu fiz isso? Porque especificamente essas bombas aqui do tubo telescópico no simulador, elas não funcionam direito, né? Elas ativam automaticamente, mas elas não desligam automaticamente. Então, qual que é o trigger, né, o gatilho para ligar essa bomba? Quando quando o nível de lubrificante nesse tanque aqui estiver muito baixo, ficar abaixo de 40 no caso, essa bomba vai ligar sozinha. E realmente faz isso sozinho. Mas quando ele chega, né, sei lá, em 70, ele chega num nível adequado para acabar o alarme, a bomba não desliga sozinha. Então o simulador bota e liga essa bomba e ela continua lá bombeando. Eu não sei, né, com meu conhecimento limitado, se isso é só algum bug do simulador craqueado aí, ou se realmente é alguma propriedade da bomba desse sistema. Mas enfim, eu acho que é só algum erro do simulador mesmo. E aí eu deixo uma só no automático e outra no manual, porque aí fica mais fácil de controlar isso depois. Bom, vou terminar de encher aqui o tanque de baixa gravidade. E agora seria só esperar chegar lá pro nível 40 aqui nesse tanque e vai estar tudo tranquilo. E aí por conta desse problema que eu falei, aí tá vendo, tá reclamando que a pressão tá muito alta porque eu botei no de alta gravidade. Por conta desses problemas que eu falei, em relação a essa bomba, volta e meia você vai ter que ficar vindo aqui de novo e de novo para acertar o nível do tanque de gravidade ou do tanque de óleo lubrificante, porque ele vai estar reclamando que vai estar muito baixo ou muito alto. E não precisa se preocupar, é só vir aqui e ajeitar de novo e ficar tranquilo. Pronto, acabamos com os alarmes aqui dessa parte. Acertamos a frigorífica, o sistema de hidrofor, o sistema de ar de serviço, né, que já tinha acertado na aula anterior, a máquina do Leme e o tubo telescópico. Finalizamos agora o módulo 2 e agora partimos para o módulo 3, onde vamos ligar a caldeira e ser muito feliz e muito Mike Safo e ganhar muito dinheiro aí. Então valeu e até a próxima aí.